Oi pessoal, hoje eu vim falar de um assunto muito importante, mas antes eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já se perguntou se a Coca-Cola Zero é melhor do que a Coca-Cola normal? Ou será que é tudo marketing? Eu sou o nutricionista Douglas Monteiro e hoje eu vim te falar de forma simples e clara o que há por trás desse refrigerante que acaba sendo a preferência e tem feito parte da dieta e da alimentação de muitas pessoas. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje eu vim falar sobre esse famoso refrigerante que tem sido a preferência de muitos, né? E se realmente vale a pena ou não fazer essa substituição, trocar o refrigerante tradicional, né, Coca-Cola normal, pela Coca-Cola Zero. Bom, e para falar sobre a famosa Coca-Cola Zero, a gente precisa entender o que ela é. Enquanto que a Coca-Cola normal ela tem açúcar e calorias na sua composição, a Coca-Cola Zero ela não tem nada de açúcar e pouquíssimas calorias. E ela é feita basicamente, né, aí na sua composição, substituir-se o açúcar pelos famosos adoçantes artificiais. Mas para falar de forma mais sucinta, para que a gente consiga entender do que ela é feita, o que tem nela, eu decidi trazer alguns pontos importantes para vocês. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar é em relação aos ingredientes que são usados para fazer, né, a famosa Coca-Cola Zero. E quando a gente compara, né, o refrigerante, a Coca-Cola normal com o refrigerante zero, a gente consegue observar uma grande diferença. Enquanto que a Coca-Cola normal ela tem aí 7 ingredientes na sua composição, a Coca-Cola Zero ela tem 11. Ou seja, apesar de terem retirado o açúcar, é um refrigerante que acaba tendo um pouco mais de conservante, aromatizante, estabilizante e também adoçante artificial, justamente porque tirou-se o açúcar e precisou-se colocar outra coisa no lugar para similar, né, para deixar o sabor muito parecido. Outro aspecto que eu queria ressaltar para vocês é que quando a gente observa em relação ao sódio, ao sal, e a gente entende a diferença da Coca-Cola normal e a Coca-Cola Zero, a gente consegue observar algo muito importante que a gente precisa ficar atento. Enquanto que a Coca-Cola normal tem uma quantidade menor de sal, de sódio, a gente observa que a Coca-Cola Zero ela tem um pouco mais. E apesar de ser uma quantidade mínima, né, reduzida, a gente sabe que o consumo de sódio a longo prazo ele pode trazer repercussões negativas para a nossa saúde. E também, principalmente, né, em relação aos adoçantes artificiais, algo que eu vou falar um pouco mais já com vocês. Bom, e falando primeiramente do aspartame, esse adoçante que é usado também faz parte da composição da Coca-Cola Zero, eu decidi trazer um ponto importante para vocês. Em 2023, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, eles emitiram uma nota falando o seguinte: classificaram o adoçante, né, aspartame, como possivelmente carcinogênico, ou seja, capaz de causar câncer em seres humanos. Apesar disso, eles também ressaltaram nessa nota o seguinte: eles consideraram um limite atual de ingestão, que é 40 mg por quilograma de peso atual, como um limite de ingestão adequado, né, aceitável. Só que o que acontece? Apesar da gente ver ali no rótulo, né, da Coca-Cola Zero uma quantidade muito pequena do adoçante aspartame, a gente precisa entender que esse adoçante ele também está presente em outras bebidas, né? E o consumo excessivo a longo prazo e o consumo muito alto, né, desses alimentos que são ditos ultraprocessados, dessas bebidas, que apesar de não terem açúcar na sua composição, né, como a Coca-Cola Zero, ele pode repercutir futuramente, fazer com que o indivíduo ele desenvolva, né, um câncer. Falando agora do ciclamato de sódio, esse outro adoçante que também é usado no lugar do açúcar e está presente na Coca-Cola Zero. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele emitiu um documento falando o seguinte: o ciclamato de sódio ele é condenado pela comunidade científica internacional por estar associado ao desenvolvimento de câncer do trato urinário, né? A substância ela já foi proibida em diversos países, como os Estados Unidos, Inglaterra e Venezuela. Porém, no Brasil, né, ele é um adoçante que é usado em muitas bebidas. E no Brasil, o uso dessa substância, né, ele é controlado pela Anvisa, segundo o documento, que autoriza sua comercialização com limite máximo de 0,04 gramas, né, de ciclamato de sódio para cada 100 gramas de alimento ou 100 ml de bebida.
E também cai naquela mesma questão do aspartame, que apesar de ser uma quantidade mínima, ele também está associado ao desenvolvimento de câncer. Bom, e apesar da Coca-Cola Zero não ter nada de açúcar, né, como a gente pôde ver, ela é rica desses adoçantes artificiais, onde eu citei apenas dois. E esses dois eles estão associados ao desenvolvimento do câncer, como a gente pôde ver. Além disso, alguns estudos eles falam o seguinte, que o consumo excessivo de adoçantes, né, dessas bebidas ricas nesses adoçantes, ele está associado ao desenvolvimento também de doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, né, o AVC. E além disso, o consumo deles, eles acabam alterando todo o nosso metabolismo, né, causando aí a famosa disbiose intestinal, quando a gente consome em excesso. E o que é a disbiose intestinal? A gente tem aí a elevação de bactérias patogênicas e a diminuição de bactérias benéficas, e isso acaba trazendo diversos malefícios para a nossa saúde. Além disso, eu decidi trazer para vocês também um estudo muito recente da USP, onde ele fala o seguinte, que adoçantes artificiais estão associados ao declínio cognitivo acelerado. Esse estudo ele foi publicado em 2025, em novembro de 2025, ou seja, é um estudo bem recente, onde ele avaliou mais de 12 mil participantes, né, acompanhado por 8 anos, e quem relatou consumir as maiores quantidades de adoçantes teve uma taxa de 62% maior de declínio cognitivo global, ou seja, eles também acabam trazendo aí problemas, né, nessa questão da memória. Bom, e a questão é, será que realmente vale a pena ou não substituir a Coca-Cola tradicional pela Coca-Cola Zero? E a gente pode observar que não. Que apesar de ser uma bebida que ela não tem açúcar, né, na sua composição, não tem caloria, é uma bebida produzida industrialmente e é considerada também um alimento ultraprocessado. E a gente traz isso para mostrar que apesar de não ter açúcar, não ter caloria, é uma bebida que tem mais adoçantes, que tem mais conservantes, mais aromatizantes. E com isso, a gente ressalta também que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele fala que o consumo de alimentos ultraprocessados, ele deve ser evitado justamente por todos esses motivos que eu já falei. E é isso, meu povo, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, tá bom? Um abraço do Nutri.